Aleluia! Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com você, que a paz sempre caminhe com você. Nós iremos hoje estar dando mais uma continuidade ao nosso estudo, onde estamos estudando a palavra de Deus. No Salmo 37, versículo 5, fala: entregue ele aos seus caminhos e no mais ele fará. Entregue ele os seus caminhos e no mais ele fará. Aleluia! Eu te convido agora para que nós venhamos estar falando isso, está entregando ele o nosso caminho, nós estamos falando com Deus. Feche os teus olhos, por gentileza. Deus que foi com Abraão, Deus que foi com Isaac, Deus que foi com Jacó, Deus que foi com todos aqueles profetas. Ó Senhor dos exércitos, louvado e exaltado é o teu nome. Aleluia. Ó Pai, eis-me aqui diante de ti, ó Pai. Eis-me aqui diante do Senhor, Pai. Ore pecanto e labanás, xiribecanto e becanarás. Ó Santo, Santo. Ó Pai, visita esta pessoa agora. Que seja feito o teu querer, Pai. Nós entregamos o nosso caminho a ti, Pai. Vai aonde não podemos pôr a mão, Pai. Vai aonde a nossa mão não vai. Visita nossas necessidades, as nossas demandas. Ó Pai, o Senhor sabe qual é o plano. O Senhor sabe qual é a saída. O Senhor sabe qual é a solução. Nos ajuda, Pai. Assim eu te peço, com a fé unida com a fé desta pessoa. Ó Senhor, fala conosco através da tua palavra também, nos dá uma nova estratégia para estarmos vencendo o dia a dia, e sabemos que as estratégias vão vir através da sua palavra. Fala conosco através da tua palavra, fique conosco e caminhe conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Está dando continuidade ao nosso estudo no Evangelho escrito por João, capítulo 8. Eu vou ler do 1 ao 7. Então, o Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentava-os e ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam ele, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aleluia. Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Aqui, esse capítulo que nós começamos, nós vemos aqui a primeira absolvição da Bíblia na época de Jesus. A primeira absolvição de quando Jesus estava aqui. Jesus, a Bíblia nos diz que, entretanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado ensinava. Jesus, sempre antes dele ir para o templo, vou modernizar, sempre antes dele ir para o culto, depois do culto, ele sempre orava, ele sempre tinha momentos com o Pai. O apóstolo Paulo deixou um exemplo para nós, lá em 1 Coríntios 11, se eu não me engano, 31, o
dessa forma, porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Temos que receber de Deus para podermos entregar. Jesus tinha os seus momentos a sós com Deus, porque na sua natureza humana, ele precisava orar, ele precisava falar sim com Deus. Nós também temos que fazer isso, procurar momentos a sós com Deus. Aí a Bíblia nos diz que ele assentado os ensinava. Ele foi ao templo e ele assentado começava a os ensinar. Aí nos diz: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e pôs ela para ficar em pé no meio deles. Os fariseus e os sacerdotes, eles eram examinadores da lei. A lei é os 5 Pentateucos, de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio são a lei. E eles começavam a ler com 6 anos de idade. Aqui provavelmente eles tinham de 50 entre 80 anos. Então, para você imaginar o grau que eles tinham dentro da palavra, o grau de conhecimento que eles tinham dentro da palavra. Aí eles trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Na época de Moisés, onde no livro de Levítico, onde foi escrito as leis, o sacerdote se chamava Arão. E quando uma mulher era pegada em adultério, você levava até o sacerdote dava declaração. E assim a mulher era tirada do arraial e era apedrejada. O juízo de Deus na época vinha na hora. Hoje não, com Jesus Cristo, nós temos o livre arbítrio, só que mais para frente temos que prestar conta. Naquela época não, o juízo vinha na hora. Aí aqui eles trouxeram essa mulher para Jesus. Só o que me chama a atenção é que eles erraram, porque na lei de Moisés você tem que trazer a mulher e o homem, o adúltero e a adúltera, e eles só trouxeram a mulher, o que dá a entender que eles estavam forjando para aquela mulher, o que dava a entender que eles estavam forjando um flagrante. Aí a Bíblia nos diz: disseram, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, o que disse? Jesus é o sumo sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. Lembrando que Arão era terreno, Jesus veio do céu, ele é sacerdote celestial e foi sacerdote entre nós, e até hoje reinará para todos sempre. Eles trouxeram um sacerdote, só que eles erraram. Aí a Bíblia nos diz, no versículo 6, isto diziam eles, tentando, então eles estavam tentando, para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Aleluia. E no 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Aleluia. Jesus estava sentado, inclinado, ou seja, mais ou menos agachado com o dedo na terra. Por que Jesus estava com o dedo na terra? Lembrando que todas as atitudes de Jesus são pregações, são exemplos para nós. A terra, você escreve na terra, a água vem e leva e desmancha o que você escreveu. Jesus estava deixando um exemplo para nós, porque ele veio antigamente, na época de Arão, do sumo sacerdote, os pecados eram encobertos. Jesus veio para ele tomar sobre si os pecados e perdoar os nossos pecados, aleluia, nos reconciliando com o Pai na sua morte na cruz. Então aqui, essa areia representa que o Mestre, que os nossos pecados são pegados e limpados quando nós chegamos a Deus. Aí a palavra que vem sobre nós é desta forma: e eles insistiram e Jesus se levantou. Quando você está no local, que acontece alguma coisa que você fica preocupado, você se levanta. Eles insistiram com Jesus e Jesus se levantou. Aleluia, aleluia. Aquele problema daquela mulher levou ela até Jesus, lembrando que ela estava sendo forjada, só que eles, querendo o mal dela, eles levaram ela até o bem, porque o sacerdote não podia tocar nela, mas o sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, aonde ele tocava a pessoa era curada, aonde ele tocava a lepra saía embora. Então levaram ele no absolvedor dela.
Aí a Bíblia nos diz que Jesus se levantou, e Jesus se levantando, Jesus olhou e falou desta forma: se vocês não têm pecado, então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, é muito fácil julgar quem está do seu lado, é muito fácil julgar, porque Deus, Ele não divide, Ele não dá o direito de julgar ninguém, nem divide a sua glória com ninguém. Aleluia! Então pense nisso, porque a Bíblia nos diz que quando olhamos os erros das outras pessoas, é como se tivesse uma trave nos nossos olhos, ao ponto de não olhar os nossos olhos, não olhar nós mesmos. Jesus veio com a graça, o favor imerecido, e a graça, ela exige que nós olhamos para dentro de nós, não para as pessoas ao lado. Eu te agradeço pela sua atenção, eu te agradeço pela sua compreensão, lembrando que essa mulher foi absolvida por Jesus, porque Jesus cumpriu a lei. A lei fala: não matarás, a lei fala: amarás o próximo como a ti mesmo, e como eles erraram na lei, Jesus veio cumprindo a lei. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão. Que Deus sempre esteja com você, que Jesus sempre caminhe com você, em nome de Jesus. Amém. Eu creio, ainda que a figueira